Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. É bom estar na casa do Senhor, no primeiro culto, primeiro domingo do ano. Eu tenho ouvido algumas pessoas, às vezes eles dizem que as pessoas que Deus queria que estivessem nesse culto estão presentes. Eu creio que não, porque a vontade de Deus é que todos estejam na casa do Senhor. Eu creio que não vem aqueles que escolheram não estar na casa do Senhor, por um motivo ou outro, por viagem, ou talvez estão doentes, mas a verdade é que é um plano de Deus para que nós, que somos filhos dele, somos a família de Deus, estejamos na casa do Senhor, todos os domingos. Porque Deus, todos os domingos, todos os dias, Ele tem uma palavra para ministrar ao nosso coração, amém? E esse ano é ano de multiplicação. Quantos gostariam de multiplicar nesse ano? Levanta a mão. Esse ano eu decidi, eu vou multiplicar. Esse ano eu quero crescer. Alguns devem estar pensando, pastor, para você é impossível. Talvez, da forma que você está pensando, sim. Mas eu vou crescer. Nem que seja de lado eu vou crescer. Tem pessoas que estão crescendo de lado até hoje, mas eu vou crescer nem que seja de lado, mas eu vou crescer. Eu decidi que esse ano é ano de multiplicação, e Deus tem bênção para nós na casa do Senhor, tem bênção para nós que somos cristãos, e eu quero receber essas bênçãos, eu quero multiplicar. Por isso que esse ano Deus deu no coração do nosso pastor, o tema para a nossa igreja esse ano é tempo de multiplicar, tempo de multiplicação. E eu quero trazer, e é com muita alegria, que esse ano eu trago, agora no começo do ano, a primeira mensagem, que faz parte do tema multiplicação. Quero dar um bem-vindo a todos vocês que estão nos ouvindo agora pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa ministrar na sua vida neste momento. Sabemos que essa palavra que é ministrada aqui, ela vai além das quatro paredes dessa igreja. Ela vai muito longe, porque Deus tem preparado isso. Tem nos levado a lugares em que nós não podemos chegar fisicamente, mas Deus tem levado as nossas vozes ali, as mensagens que Ele tem ministrado. Seja bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir a você que neste momento, abra sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Antes da nossa leitura, falando em multiplicação, eu quero pedir o versículo aqui, se puder colocar para a gente. João capítulo 15, versículo 11. Jesus falando com seus discípulos: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Dá para mim a primeira cena, por favor, Kátia. Não pense você que essa aí é a minha foto quando eu tinha 2 anos de idade, não. Mas nós hoje queremos falar de alegria. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Está em Provérbios capítulo 15, Provérbios 15, 13a. E na verdade não é questão de ser feio ou bonito, é uma questão de ser feliz. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma classe com uma psicóloga. E essa classe era tipo aqui nós temos na nossa igreja o Ministério Ímpar, para ajudar aqueles... Deixa por enquanto essa primeira imagem, por favor. Era para justamente ajudar as pessoas que ou eram divorciados, ou eram viúvos, ou eram jovens que estavam tendo dificuldades de encontrar uma pessoa que eles pudessem relacionar e multiplicar e casar.
formaram uma família. E uma das coisas ensinadas ali era o seguinte: é importante que nós, como pessoas, tenhamos uma boa aparência, sim, vestimos bem, nos arrumamos, preparamos o máximo. Mas disse que muito mais importante é o sorriso no rosto das pessoas. Que quando a pessoa sorri, ela se torna atraente. Quando a pessoa sorri, ela se torna acessível a outras pessoas. E ela se torna até mesmo mais bonita. Porque a Bíblia diz isso. Veja só essa figura. Aparentemente, você olha e pensa, bem feinho. Mas você vê que ele é engraçadinho, chama atenção. Então anote você aí que está solteiro, que está procurando, pensando, Senhor, quando é que vai chegar o meu varão ou a minha varoa? Talvez você tenha fechado as portas porque você está com seu sorriso fechado. Dá a próxima imagem, por favor. Na verdade, isso aí é para nós entendermos que a todo momento nós devemos estar sorrindo. Não importa a circunstância, a situação, nós devemos sorrir. Nós temos que começar a ver a vida de uma perspectiva diferente. Como cristão, nós temos que ver a vida de uma perspectiva diferente. A vida, ela é muito curta e passageira. Então vamos aproveitar ao máximo esse tempo que nós temos aqui e viver uma vida mais alegre, mais satisfeita com aquilo que Deus tem nos dado. Pode tirar essa imagem, por favor? Tendo dito isto, eu gostaria de novamente voltar ao nosso versículo. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu gosto sempre quando eu estou pregando, trazer ensinos para a igreja. Eu gosto sempre que a igreja aprenda coisas teológicas quando eu estou pregando e trago também, claro, aplicação no nosso dia. Então, se você está me ouvindo nessa noite, eu quero que você preste atenção um pouquinho nessas palavras de Jesus, porque nós vamos juntos aprender o que Jesus está falando para nós. Jesus aqui está na sua semana final de vida, conversando com seus discípulos, e ele fala a respeito da alegria dele. Ele quer que os seus discípulos tenham alegria. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e que essa alegria seja completa. Então, nós queremos fazer um estudo aqui. Primeiro, quero deixar vocês sabendo que existem alguns tipos de alegria. Eu quero falar da alegria circunstancial. Essa alegria natural que nós temos através das circunstâncias. Mas além disto, para nós que somos cristãos, e aqui é onde a coisa multiplica, é que nós temos uma alegria, é a alegria de Cristo na nossa vida. Então, Cristo, ele tem uma alegria para nos dar. Jesus Cristo, ele quer que nós tenhamos essa alegria que vem dele. Mas que tipo de alegria é essa, pastor? Que alegria é esta? Então quero falar para vocês o seguinte: por que Jesus está dizendo, a minha alegria eu vos dou? Eu quero que vocês tenham a minha alegria. Primeiro, nós temos que entender o que era Jesus Cristo mencionado no Antigo Testamento. Jesus Cristo no Antigo Testamento, nas profecias, ele era profeticamente falado para o povo judeu, dizendo que iria chegar um tempo em que a alegria do povo judeu seria restaurado. E que Jesus Cristo viria para trazer essa alegria. Iria restaurar o seu povo, a alegria do seu povo. Que Jesus Cristo iria trazer as boas novas de restauração.
Então Jesus Cristo veio e Jesus Cristo foi anunciado como aquele que iria trazer a alegria ao povo de Deus. Não somente que ele era alegria, e também que a alegria fazia parte da missão de Jesus na terra. A missão de Jesus também englobava trazer alegria a todos aqueles que estavam tristes. Se vocês se recordarem, quando Jesus chega ali em Nazaré, que ele entra em uma sinagoga e pega os rolos do livro de Isaías, do profeta Isaías, e começa a ler, ele diz: hoje se cumpriu nos seus olhos, diante dos seus olhos, essa profecia. E eu quero ler a passagem que Jesus leu no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Jesus veio para dar o óleo da alegria em vez de pranto. O óleo nas Escrituras significa unção, a presença do Espírito Santo. Então Jesus veio e é parte do ministério, é parte daquilo que Jesus foi enviado para fazer, trazer alegria ao povo de Deus. Então Jesus veio para trazer essa alegria para nós. E nesse versículo nós vemos que também é um desejo que nós tenhamos alegria. Jesus deseja que eu tenha uma vida alegre, que eu seja uma pessoa alegre. Jesus deseja que o Peterson seja uma pessoa alegre. Jesus deseja que o William seja uma pessoa alegre. É desejo dele que nós sejamos pessoas alegres. Por isso esse ano é melhor começar entendendo: será que eu tenho desfrutado dessa alegria que Deus tem me dado? Será que eu tenho expressado essa alegria que Jesus tem me dado? Como cristãos nós somos chamados para isso, porque é a vontade de Deus que nós sejamos pessoas alegres. E não somente isso, a Bíblia diz que Ele quer que nós tenhamos essa alegria e uma alegria completa. Como que nós podemos ter essa alegria completa? Jesus é alegria, Jesus nos dá alegria, e agora Ele quer que a nossa alegria seja completa. Para entender melhor o que Jesus está falando aqui, nós temos que voltar, que entender o contexto dessa passagem. O que está acontecendo aqui? Jesus está no final de 3 anos de ministério. 3 anos ministrando aos seus discípulos, preparando eles para anunciar as boas novas por onde quer que eles seriam levados. Jesus, depois desses 3 anos, na última semana, ele chama os seus discípulos e fala: vem cá. E Jesus até fala: vem cá, meus amigos, já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Já não chamo vocês de discípulos, vocês são meus amigos. Elevou eles a uma categoria mais elevada, chamando de amigos, porque com amigos se compartilha coisas. E Jesus então começou a falar com eles, falar das coisas que estavam por acontecer, porque Jesus estava, à medida que esses anos passavam, desses 3 anos foram passando, Jesus estava anunciando a eles de uma forma progressiva. Então na última semana Jesus chama eles e fala: está para acontecer alguma coisa. E era justamente, Jesus estava mediante a cruz. A cruz estava diante de Jesus. Jesus estava falando para eles que ele iria passar por esse sacrifício vicário,
que é morrer por toda a humanidade. Jesus disse para eles: eu quero que a minha alegria esteja em vocês, e que essa alegria seja completa. Quando Jesus estava dizendo isso, Jesus estava indicando, falando para eles, que quando ele passasse pelo sacrifício da cruz, quando ele morresse, mas vencesse a morte, ressuscitasse novamente, ascendesse aos céus e assentasse à direita de Deus Todo-Poderoso, ele estava dizendo que quando vocês virem que as profecias serão cumpridas diante dos vossos olhos, que não há limite para mim, porque eu sou Deus, e não há limite para aquele que crê, então vocês terão a sua alegria completa. Vocês serão cheios dessa alegria, porque essa alegria é baseada na esperança das profecias sendo cumpridas. E estava se cumprindo diante dos olhos daqueles discípulos. E hoje nós olhamos para trás e nós vemos a verdade dessas profecias, a verdade daquilo que Jesus estava anunciando a eles sendo completo, acontecendo diante dos olhos deles. Então é motivo para nós termos uma alegria completa. Sabermos que se passarmos por tribulações, nós temos alegria completa. Jesus venceu. Alegria tem que estar no nosso coração, como foi cantado. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Foi essa alegria que estava no coração de Paulo e Silas quando eles estavam na prisão, foram levados à prisão, e meia-noite eles começaram a cantar. Ainda que acorrentados, eles cantavam de alegrias, porque eles tinham esperança naquilo que Jesus havia ensinado. Eles sabiam que ainda que se eles morressem por causa daquela circunstância, eles abririam os olhos diante de Deus nos céus. Essa é a certeza que como cristão nós devemos ter no nosso coração. Passamos por tribulações, sim. Passamos por dificuldades, sim. Mas nós não podemos perder essa esperança. Essa esperança que gera alegria. Porque essa esperança está fundamentada em Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Se ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. Se ele venceu as dificuldades, nós também vamos vencer as dificuldades. E ele disse que nós somos mais do que vencedores. É isso que eu sou como cristão. Não importa o que você diz, mas é isso que Jesus diz de mim, que eu sou mais que vencedor. E a mesma coisa se aplica a você. Nós como cristãos, nós somos mais que vencedores. Vamos passar por tribulação, sim, mas nós já vencemos. Já foi decretada a palavra de vitória. Deus quer que nós nos alegramos porque o seu Filho se fez carne e habitou no meio de nós. Mas quer que a nossa alegria seja completa quando nós reconhecemos que Ele venceu a morte. E por causa disso nós somos mais que vencedores. Mas há um problema. O problema é porque nós somos humanos. E mesmo na nossa humanidade nós reconhecemos que Jesus Cristo nos dá força. Mas o problema é que muitas pessoas acabam deixando essa oportunidade de se alegrar passar entre as suas mãos. E eu quero falar rapidamente aqui para vocês sobre 3 tipos de crentes. 3 tipos de crentes que estão espalhados por todas as igrejas. Que pode ter dentro da nossa igreja pessoas com o mesmo pensamento. E eu quero que vocês entendam o seguinte, que as nossas atitudes, ela diz quem somos e em quem cremos. A forma que eu reajo às situações, ela mostra quem sou eu. A forma em que, quando eu me encontro e deparo com situações, e eu mostro a minha confiança em Deus, ela mostra em quem, essa atitude mostra quem eu creio. Eu quero falar primeiro aqui, e eu não quero que vocês se assustem com o tipo de palavra que vou usar. Não estou usando isso para diminuir ninguém, mas para esclarecer melhor.
Primeira situação, primeiro tipo de crente que eu quero falar é de crentes derrotados. A pior coisa que pode existir é um crente derrotado. Crente derrotado é aquele que tudo para ele parece difícil. Todas as vezes que você conversa com ele, aonde ele vai, ele está levando tristeza e dor. Você tenta conversar com essas pessoas, e é até difícil você ficar perto dela, dá até desgosto. Você não vê alegria, você não vê vitória na vida dessa pessoa. Todo instante é momento de batalha na vida dela. Ela nunca fala uma palavra de vitória. Geralmente essas pessoas não conseguem nem sequer manter um trabalho. Porque não há patrão que suporta viver perto de uma pessoa que só vive reclamando. Não há patrão que suporta viver perto de uma pessoa que só vive chorando. E assim é relacionamentos. Ninguém suporta viver do lado de uma pessoa negativa o tempo inteiro. Para ela nada acontece, tudo é momento de desespero. Todas as circunstâncias. Parece que sorrir para ela é um peso. Não consegue sorrir. Não consegue expressar alegria. Eu sei que há dificuldades, há tribulações, sim. Mas nós temos que ter esperança, não podemos esquecer isto. Essas pessoas, você vai conversar com ela, você pergunta, você tem pai? Ela já responde, nem mãe. E conta uma história mais dramática de como ela perdeu pai e mãe. Você sai numa tristeza, até o seu dia muda. Elas não conseguem entender que atrás de uma nuvem de chuva tem sempre um sol brilhando. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu me lembro, alguns meses atrás, eu fui em Los Angeles pregar em uma igreja. Estava lá com um pastor amigo meu, saindo de um local. E Los Angeles é uma cidade muito grande, cheio de rodovias, e às vezes leva horas quando você sai de um ponto tentando passar para outro, e você passa de uma rodovia a outra. E quando você está com alguém dirigindo longas distâncias, você quer conversar com essa pessoa do lado para ajudar a passar o tempo. E esse pastor amigo meu dirigindo, de repente, por volta de 10h15 da noite, 10h30, eu recebi uma ligação daqui da área e eu atendi. E essa pessoa começou a conversar comigo. E meia hora se passaram, 40 minutos, e a gente cruza de uma rodovia a outra. Eu só ouvi tristeza, só ouvi desastre, só ouvi infelicidade. E dizia que não tinha dinheiro para pagar aluguel, perdeu o emprego, estava isso, estava aquilo. Por final, e eu tentando ajudar essa pessoa, conversar com ela, mas ao mesmo tempo, já passou o tempo que eu deveria ter conversado com ela, porque eu não conseguia, era uma coisa em cima da outra. E eu do lado desse pastor, de repente eu falei, espera um pouquinho, por favor, me escuta agora. Você é crente? Você é cristão? Falou, sim, há muitos anos. Eu falei, não parece, irmão, me perdoa. Cadê Jesus Cristo na sua vida? Até agora eu parei para te ouvir, eu ouvi 45 minutos de desgraça vindo da sua boca, meu irmão. Sorria, Jesus te ama. Essas foram as palavras que eu dei para ele. Sorria, Jesus te ama. O tempo de derrota já passou, você é mais que vencedor. Será que você não consegue entender que há vitória, além dessa vida que você está vivendo aí, só fechada dentro de problemas? Você não consegue ver o lado bom da coisa? Você não consegue me passar nada positivo? Será que não tem coisas boas na sua vida? Depois de alguns minutos conversando com ele, ele falou, é verdade, pastor, me perdoa.
São crentes que não conseguem ver a alegria, ter alegria, porque estão concentrados somente nos problemas e fazem dos problemas um gigante. Fazem dos problemas uma dificuldade intranspasável. E não é isso que Jesus nos ministra no Evangelho. Ele diz que no mundo nós teremos aflição, mas a nossa vida inteira não vai ser aflição. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas tem de bom ânimo, tem alegria, entenda que há vitória, sorria, ainda que está difícil, sorria. Nós podemos mudar as circunstâncias em volta de nós, com essa palavra de vitória dada por Jesus. Quando nós sorrimos, nós transformamos as circunstâncias à nossa volta, as pessoas se tornam diferentes. Primeiro, crente derrotado. Segundo, eu quero falar de crente carrancudo. E para falar desse crente, eu tenho que trazer ilustração para vocês. Na minha casa, nós temos, a minha netinha tem uma gatinha que se chama Ivete, 1 ano e 8 meses. É gatinha mesmo, felino, 1 ano e 8 meses. E a Ivete, ela é uma gatinha diferente, ela não gosta de brincar. Quase sempre que eu tento brincar com ela, ela acaba me mordendo. E é assim ela. Muito carrancuda. E essa semana a minha filha trouxe um cachorrinho para minha neta também, que está chegando do Brasil. Um mini chihuahua, miniatura chihuahua, bem pequenininho, de 2 meses. Nós estamos debatendo entre nomes, mas a minha filha disse que o nome dele é Peanut. Mas eu acho mais fácil chamar ele de Chocho. Mas eu acho que o cachorro está tendo crise de identidade. Mas por causa da mensagem, eu vou chamar ele de Chocho. O Chocho gosta de brincar, ele corre a casa inteira, ele brinca, ele pula, ele é uma alegria, constantemente alegre. E a Ivete fica olhando ele, e parece que a alegria do Chocho incomoda a Ivete. Ela fica olhando, de repente, ela pula, vem e avança no Chocho, morde nele. Ela é incomodada pela alegria do Chocho. Ela apronta o maior barraco quando ela vê o cachorro alegre, ela não aceita. Monta o maior barraco, avança no coitadinho. E agora para sair, ou nós temos que trancar o coitado do cachorro no quarto, ou eu tenho que sair e levar o cachorro comigo embaixo do braço. E é o que tem acontecido. Porque posso chegar lá em casa e encontrar a Ivete, barraqueira que só ela, com o pescoço do coitado Chocho na boca. Mas por incrível que pareça, dentro das igrejas nós temos pessoas assim que se incomodam com a alegria dos outros. Se incomoda com a alegria dos outros e arma o maior barraco, não aceita. Começa a chamar crente de carnal. Eles não aceitam porque eles não conseguem ter alegria, não aceitam que outras pessoas sejam alegres. São crentes construtores porque vivem montando o barraco. A alegria de outros incomodam eles. Em vez de entender que eles foram chamados, eles têm esse decreto de Deus, Deus quer que eles sejam abençoados, que eles sejam alegres. E porque eles não conseguem se alegrar, não querem deixar outras pessoas se alegrarem também. E aonde quer que eles vão ser problema. Não é as pessoas em volta, é eles, é dentro deles, é o coração que não se alegra, não quer ver ninguém alegre. As pessoas começam a sonhar, planejar, se alegram e elas simplesmente não aceitam. São crentes barraqueiros, como a pobre da Ivete.
Mas a Ivete não vem numa igreja ouvir um culto. A Ivete não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas essas pessoas sim, mas o pior de tudo é que elas não entendem o lado espiritual que está atrás disto. Porque é o próprio Satanás que traz esse espírito de contenda, esse espírito de rebeldia na vida das pessoas. Para que onde quer que elas vão, elas levem intriga, levem discórdia. Terceiro tipo de crente que eu quero falar. Esse eu chamo de crente montanha-russa. É o cristão que um dia você liga para falar com ele, ele está com a bala toda. Ele está com todo o fogo, derrota todo tipo de exército de Satanás. Expulsa demônio, profetiza, e fala que Satanás está embaixo dos pés deles. Até usa versículo. Diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se por um caminho vier contra mim, por 7 fugirão. São verdadeiros vencedores. Estão lutando, estão vencendo todas as batalhas, estão derrotando as hostes celestiais. O problema é no dia seguinte que você liga para falar com eles. Meu irmão, você desliga tão animado, tão cheio de ânimo, tão cheio de vitória. No dia seguinte você quer começar do mesmo jeito. Você liga no dia seguinte para falar, irmão, como você está? Estou bem. Irmão, cadê? Não, eu estou bem. Mudou completamente. Estava num dia lá em cima, no outro dia está embaixo. E você pergunta, o que está acontecendo, meu irmão? Não, eu estou bem, estou passando por luta, mas tem gente pior do que eu pelo menos estou respirando. Tem gente pior do que eu. Mas eu não entendo por que Deus deixa eu passar por essas coisas. Já vai para o outro lado, completamente derrotado. Não consegue encontrar um equilíbrio em Cristo. Não consegue ter alegria. Essas 3 condições que eu falei para vocês, infelizmente, existem cristãos assim, espalhados por todas as igrejas, que não consegue receber, não consegue deixar essa alegria de Cristo sair para fora. A ciência diz que há um hormônio para a alegria, a serotonina. E ela diz que esse hormônio pode ser encontrado em coisas que dá prazer. Comer bem, viajar, beber bem, praticar o esporte, comer chocolate. Quando as pessoas estão apaixonadas, para você que está triste demais aí, que está sozinho ou sozinha, você quer ficar alegre, apaixone-se. Aí você diz, pastor, mas eu já sou casado. Leva a sua esposa para passear. Leva o seu marido para passear. Apaixone-se de novo por ela, você vai ver a alegria voltar no seu lar. Isso é a ciência que fala, é por isso que eu estou dizendo para vocês que esse ano nós temos que multiplicar, porque de um lado nós temos o lado natural ou o lado biológico que nos leva a isso, mas nós temos o lado espiritual que nos leva também. O que o mundo não tem, nós temos motivo para nos alegrarmos. E eu quero usar essa palavra, o hormônio espiritual da alegria do cristão é o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que ter alegria. Jesus Cristo, nessa conversa que Ele está tendo com seus discípulos, Ele está preparando eles e diz, eu estou indo para o Pai.
Mas eu não vou deixar vocês órfãos. O Pai vai enviar o Paracleto, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e Ele vai estar convosco e dentro de vós. É isso que Ele falou. Vai estar no meio de vocês e dentro de vocês. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo vai habitar dentro de nós. Ele faz parte da vida do cristão. E se você vai em Gálatas 5, você vai ver que o fruto do Espírito Santo, o primeiro é amor, o segundo é alegria. Alegria. Se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, como cristão, nós temos que ter essa alegria, e essa alegria deve ser completa, baseada de que Jesus morreu, mas venceu a morte, e nós também venceremos. Nós temos que ter esse Espírito Santo dentro de nós, para mostrar ao mundo, mostrar que nós somos diferentes, que a alegria de Deus está dentro de nós. Nós temos que mostrar para este mundo é muito triste. As pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam da presença do Espírito Santo. Mas nós só nos tornamos atraentes a este mundo quando nós mostramos a eles que nós temos algo que faz bem para a nossa vida, não somente física, mas espiritual também. Que nós temos a vida eterna, que nós temos o presente de Deus, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Eu gostaria de encerrar essa mensagem pedindo a você que fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça neste momento. A mensagem que eu trago à igreja nessa noite é uma mensagem simples. É uma mensagem que nos lembra ou nos faz entender que a alegria deve fazer parte na vida do cristão. Por não entender ou talvez não conhecer as Escrituras, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que os nossos erros vêm por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E se nós temos essa alegria, vinda da parte de Deus para nós, que é o presente, que é Jesus Cristo, que a mensagem das boas novas é uma mensagem de esperança e de alegria, e que a ressurreição de Jesus nos traz essa alegria completa, e que agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e que Ele quer dar fruto, e esse fruto é alegria também. E nós queremos viver uma vida triste, ser crentes carrancudos, ou crentes derrotados, ou crentes que não têm um equilíbrio, é porque há alguma coisa errada. Não há uma terceira opção, só há duas. Ou eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, ou eu não tenho. E eu quero orar nesta noite, quero que você ore comigo, ainda que em silêncio, mas repita essas palavras. Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como Senhor e Salvador. E eu clamo que teu Espírito